Vamos falar agora de pressão. A pressão é uma das características físicas, uma das grandezas físicas que a gente precisa definir aqui para estudar o que acontece num copo de água parado, certo? Então, o que é a pressão? A pressão, essa aqui é a fórmula física dela, ela é definida, já expliquei sobre esse sinal de igual com três risquinhos, é definida por uma força que é aplicada, uma força de contato, diferentemente da gravidade, que é uma força de campo. A força na pressão é uma força aplicada, uma força de compressão, dividida por uma área. O que essa fórmula está nos dizendo? Ela está nos dizendo que se a gente pegar uma força, por exemplo, a força que a minha mão faz nessa minha outra mão, minha unha faz nessa outra unha, a gente dividir pela área da minha mão, a gente vai ter o que a gente chama de pressão. Isso é a pressão, certo? A sua unidade no sistema internacional de medidas é Newton, certo? Que vem da força, por metro quadrado, que vem da área. E essa divisão aqui de Newton por metro quadrado recebe o nome especial de Pascal, certo? Outra coisa também, a área ela está sendo dividida pela força. Isso quer dizer que quanto maior for uma área, menor vai ser a pressão que uma força exerce sobre essa área, certo? Ela é uma grandeza escalar também. Quer dizer, então, não existe a pressão aponta para cá, aponta para a direita, aponta para cima, aponta para baixo. Não. A gente vai ver até especificamente que quando o corpo está imerso num fluido, a pressão ela vai estar comprimindo o corpo de todos os lados possíveis, certo? Esse conceito é algo bem imaginário, bem abstrato, e vamos usar alguns exemplos para tentar deixar a coisa mais palpável, mais sensível. Aqui a gente tem essa coisa preta aqui, é uma mesa, e aqui a gente tem como blocos que tem uma massa. Digamos que sejam blocos de ouro, pode ser. Vamos imaginar assim, se essa mesa tivesse sentimentos, ela ia doer na mesa muito mais o peso que o bloco B faz do que o bloco A. Por quê? Porque se esses dois corpos têm massa, e eles estão imergidos no campo gravitacional, eles têm um peso, eles têm uma força, certo? A força que a gente está analisando nesse caso é o peso desses dois blocos. Só que, diferentemente, o corpo A e o corpo B, a força de compressão que eles estão fazendo na mesa é diferente. Porque um corpo ele está comprimindo a mesa com um lado que tem muito mais área, o corpo A, do que o B, que está comprimindo a mesa em um lado dele, uma dimensão dele, que tem muito menos área, certo? Então, se a mesa tivesse sentimentos, ela ia se machucar muito mais pelo bloco B do que pelo bloco A. A gente pode imaginar que essa força ela se distribui ao longo da distância, certo? Então, da área, no caso. Da área que a força está sendo aplicada. Esse aqui é um exemplo clássico para definir pressão, que é o exemplo do prego. Imaginem agora que tem um prego aqui. Se a gente apertar o prego, ele vai doer muito, certo? Só que o prego ele tem dois lados, tem a cabeça do prego e tem a pontinha do prego. Se eu apertar ele, ele só vai me machucar na pontinha do prego, certo? Porque eu posso fazer a mesma força dos dois lados do prego. Só que como a cabeça do prego tem uma área muito maior do que a pontinha, vai doer, vai machucar meu dedo muito mais quando eu apertar na pontinha do que na cabeça, certo? Porque a mesma força que eu estou distribuindo numa área muito grande na cabeça, eu estou distribuindo em uma área pequena no, na ponta do prego, entende? Porém, se a gente pegar esses mesmos pregos e aumentar muito, muito o número deles, porque aqui eu tenho um prego só, sabe? Essa distância aqui, essa área da pontinha do prego é muito pequena. Então, se fazer qualquer força, como a área é muito pequena, a pressão vai ser muito grande, vai machucar muito. Só que se tu aumentar essa área, mesmo que seja a pequena área da pontinha do prego, se tu colocar milhares de pregos despojados para cima, com a pontinha para cima, tu consegue deitar em cima deles, certo? Porque a pressão que está sendo exercida pelo peso desse cara nos pregos, ela não vai ser tão grande assim, justamente pela área dos pregos ser muito grande. Por ter muito pregos, como tem muito pregos, a área que o peso desse cara está fazendo nos pregos é muito pequena, certo? É como, imagine assim, você está deitado no chão, aí tu consegue muito bem aguentar o peso de uma pessoa quando ela deita em cima de você.
Só que quando ela fica de pé em cima de você, aqui você não consegue aguentar porque dói muito, sabe? Então, essa coisa, essa pressão, ela tá enrustida no nosso dia a dia, se a gente não para pra analisar ela, certo? Outro exemplo aqui também é o exemplo da sacola de mercado. Imagina assim que você tem aquela sacola, aquela eco bag que tem uma tira de alça e aquela sacola de mercado de plástico que arruma teu dedo. Se tu pegar a eco bag na mão esquerda e a sacola de plástico na mão direita, tu pode colocar os mesmos produtos nas sacolas. Vai doer muito mais segurar essa sacola de plástico pequena do que a eco bag. Por quê? Porque a área da tira ela é muito maior nessa outra sacola, sabe? Então, como a área é maior, está sendo simbolizada por aqui, a pressão que a força está fazendo vai ser menor, certo? A mesma coisa acontece aqui. Quando você tem aquela sacola de plástico de mercado, que tem um plásticozinho bem fininho, se tu colocar um peso muito grande sobre ele, uma força muito grande, como a área dele é pequena, a pressão vai ser muito alta, então vai doer muito o teu dedo de segurar uma sacola de plástico, certo? Qualquer dúvida que vocês tenham, já existe os comentários para vocês tirarem essas dúvidas. Tudo bem?